Eu convido os irmãos a abrirmos a palavra do Senhor em Mateus 7, verso 11. Mateus 7, verso 11. E a palavra do Senhor diz assim: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Amém. Irmãos, aqui nós temos o Senhor Jesus instruindo a respeito da oração. Então o assunto principal, o argumento dele ser desenvolvido aqui, fala da persistência da oração, mas aqui ele faz uma inferência, mostrando a perfeição do nosso Deus e Pai, que cuida dos seus filhos, e esse cuidado aos filhos é por causa de uma relação pactual, lembremos sempre disso, que Deus, ao nos abençoar, Ele nos abençoa por causa da mediação de Cristo. E a mediação de Cristo, ela está dentro de uma estrutura de pacto, ou seja, Deus é o nosso Deus pela mediação do nosso Senhor Jesus, e nós somente temos as bênçãos de Deus sobre nós por causa de Cristo, e nós somente temos acesso a Deus por meio de Cristo. Então, a relação é uma relação de pacto. Aqui nós temos então o Senhor Jesus ele dizendo: ora, se vós que sois maus, e essa é apenas uma inferência para ilustrar, fazendo uma símile, Deus sendo perfeito, vocês são pais maus. Deus sendo amoroso, vocês são pais que têm motivos pecaminosos por vezes para a educação dos seus filhos. Se vocês, sendo assim, sabem fazer coisas boas aos seus filhos, muito mais o nosso Pai Celestial. Bom, esse é a inferência aqui no texto. Mas o que eu quero pontuar a partir desta inferência é que existe uma preocupação pactual neste cuidado aos filhos. É claro que não por maus motivos e nem por nós sermos maus é que isso se torna um modelo para nós educarmos nossos filhos, mas pelo fato de sermos pais como Deus é Pai, de seguirmos as orientações, as instruções de Deus sobre nós, é que nós então vamos instruir, vamos capacitar e treinar nossos filhos. E aqui nós temos alguns pontos. Lembra lá, dentro do mandato do pacto, nós temos os mandatos pactuais. Eu mencionei eles na primeira palestra. Quais são os três mesmo? Mandato espiritual, mandato social e o mandato cultural. Então, nunca se esqueça deles. Porque isso aqui nós precisamos aprender a estruturar a nossa vida a partir deles. A nossa vida precisa ser estruturada a partir desses mandatos. Dentro do mandato espiritual, nós que somos crentes no Senhor Jesus, pela graça salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, Nós temos mais entendimento desse assunto. Isso é mais familiar para a nossa vida, para o nosso contexto doméstico, para o nosso convívio como igreja. Então, o mandato espiritual é algo que nós entendemos, embora temos sempre o que aprender em como melhor praticá-lo. Nós sabemos que devemos ensinar os nossos filhos a orar, nós sabemos que devemos ensinar nossos filhos a ler a Bíblia, ou ler por eles, ou ler com eles, até que eles por si mesmos possam ler, memorizar a palavra, estudar os catecismos, aprender a respeito do convívio da igreja, a respeitar, honrar, admirar, amar e servir as autoridades da igreja, os pastores, os presbíteros, os diáconos da igreja, a contribuírem, a servirem com seus dons, a estarem disponíveis da igreja, de dizer assim: pastor, precisa fazer alguma coisa? Estou aqui. Precisa carregar a cadeira? Estou aqui. Precisa arrumar a livraria? Estou aqui. Eu sou servo da igreja. E ensinar nossos filhos. Nós sempre temos que fazer essas coisas, Ensinar os nossos filhos a guardar o dia do Senhor, E isso é algo interessante, porque nós precisamos ensinar a fazer fazendo, Chega no sábado, lá em casa a gente tem o hábito, às vezes sábado à noite assistir um filme, alguma coisa assim, mas sempre quando não tem alguma programação na igreja, Nós sempre procuramos dormir mais cedo.
dormir mais cedo, porque no dia do Senhor nós vamos acordar mais cedo, com tranquilidade, com a mente, dormimos uma noite tranquila, a nossa mente descansou, nós já estamos na expectativa de que, pensando que hoje é sábado, né? Amanhã é o dia do Senhor, e aí no dia do Senhor nós vamos nos reunir com o povo de Deus. Acordamos cedo, vamos todo mundo higienizar, agora nós vamos tomar o café da manhã, com tempo hábil, não é aquele negócio, corre, nós vamos chegar atrasado para a escola dominical. Não, um tempo hábil, suficiente, para a gente tomar um café tranquilo. Toma o café da manhã, nós vamos fazer uma oração, nós vamos orar pelo café, mas depois do café da manhã, a gente lê um capítulo da Bíblia em família, nós estamos lendo Provérbios, lemos um capítulo da Bíblia, e aí nós vamos para a escola dominical. Vamos à escola, nos reunimos, adoramos a Deus, aprendemos a palavra, voltamos, almoçamos juntos. Depois do almoço, geralmente a gente tira um cochilinho. Depois do cochilinho, aí agora nós vamos estudar a palavra. Vamos fazer leitura bíblica, leitura de livros devocionais e vamos memorizar perguntas do catecismo, né? Vamos aprender, memorizar perguntas do catecismo. Se houver alguma visita, algum irmão que está padecendo de alguma enfermidade, algum problema, também é dia de misericórdia, né? Também é dia de misericórdia. Então é dia de misericórdia, é dia de adoração ao Senhor, e é dia de estudo da palavra. Então nós devemos focar com prioridade nessas três coisas. Mas à tarde eles vão memorizar, vão ler a Bíblia, vão ler algum livro de boa edificação e vão ler e vão memorizar o catecismo, uma ou duas perguntas do catecismo, dominicalmente de forma continuada e sistemática. Terminou isso, nós vamos então agora nos preparar para o culto à noite. E aí vamos nos higienizar novamente. É bom chegar na igreja limpinho, cheirosinho, né? Aí vamos para o culto, chegamos no culto, adoramos o Senhor. Terminou o culto, voltamos para casa. Chegamos em casa, aí nós vamos tomar um lanche, né? Depois do lanche, nós vamos encerrar o dia do Senhor em família. Aí nós recitamos novamente as perguntas do catecismo que foram memorizadas. Nós conversamos sobre a pergunta do catecismo, oramos e encerramos o dia do Senhor em família. E vamos aprendendo a fazer essas coisas. Então são dicas que a gente vai aprendendo a fazer isso. A gente vai aprendendo. Então o mandato espiritual, ele não tem dificuldade. Nós sabemos que alguns são mais criteriosos, outros são menos, ou são mais detalhados, outros fazem mais coisas, outros menos coisas, mas nós todos somos zelosos em saber como que precisamos ensinar os nossos filhos. Como ensinar os nossos filhos? O que eles precisam fazer para dar um bom testemunho do Evangelho, o que eles precisam entender para viver diante de Deus, para ter uma cosmovisão bíblica e assim por diante. Mas, e quando nós falamos de mandato social e mandato cultural? Como é que nós aplicamos o ensino do pacto para os nossos filhos nessas outras duas esferas, nessas duas outras áreas de ação? E aí, essa é uma área que eu percebo que nós cristãos, especialmente nós cristãos reformados, nós temos deixado a desejar. Nós temos falhado com os nossos filhos. Nós temos deixado eles no vácuo, por questão muito simples. Aí eu vou fazer advogar em causa própria, para depois até poder então fazer os irmãos, olha, vocês mereceriam apanhar 100 chicotadas, mas vão dar só 99, né? Então vamos lá. Primeiro motivo, certamente, ou talvez seja a experiência da maioria de nós aqui. Nós não nascemos num lar de cristãos reformados, de uma tradição reformada. Nós estamos aprendendo e descobrindo a teologia reformada, a confessionalidade, talvez agora. Alguns de nós já adultos. E para nós, muitos de nós, talvez nós podemos falar de um pastor, de um missionário, de alguém que fala assim, puxa, fulano já é de segunda, terceira, quarta, quinta geração, ou não sabe nem contar de forma retroativa quantas gerações lá para trás, ele já vem de uma descendência formada em que os catecismos, uma cosmovisão de forma sólida e aplicação do pacto em todas as esferas da vida já era um assunto comum.
Para nós estamos aprendendo. Então, quando às vezes eu converso com alguns jovens, alguns irmãos, alguns adolescentes, alguns adultos também, que falam assim, agora eu sou reformado, né? Eu falo assim, ok, o que você quer dizer com isso? Lembra aquela brincadeirinha lá, né? Define para mim, né? Isso aí que você está falando. Agora eu aprendi predestinação, eu concordo com predestinação. Eu falei, Tomás de Aquino também concordava. Os jansenistas também concordavam, né? E olha que bem parecido com a gente, senão bem junto com a gente. Mas o que você quer dizer com isso? Porque o fato de você concordar com predestinação, você já fez uma coisa muito importante, porque você concordou com a Bíblia. Mas a pergunta é, o que você quer dizer com isso, em ser reformado? E ser reformado é algo que vai muito além. Né? Não é simplesmente ser soteriologicamente reformado, ou crer nos 5 pontos do calvinismo, ou crer nos 5 solas da reforma. Você já deu 2 passos, isso é algo fantástico. E eu quero animá-lo, desafiá-lo, dizendo assim, tem muito mais coisa para aprender. O universo da teologia e da visão, ou da cosmovisão reformada, é algo fantástico, é algo rico, é algo tremendo. Preenche todas as esferas da vida. E você precisa, então, agora, fazer um processo daquilo que Paulo, em Romanos 12, verso 1, diz: transformar nossa mente, né, pela palavra de Deus, e não nos conformando com este mundo. Então, é um processo realmente de deslocamento para uma remodelação de convicção, de compromisso e de postura, de conduta. E aí vem a tarefa de ensinar os nossos filhos. Você fala assim, pastor, mas foi assim que você foi criado? Não. Eu lembro quando eu era criança, obviamente, minha mãe acordava todo dia cedo para fazer o culto doméstico, comigo e meus irmãos. Mas se você perguntar assim, então ela usava o catecismo com vocês? Não. Eu sou 3ª geração de presbiteriano, né? E eu vim conhecer o catecismo, o breve catecismo, documentalmente, eu ouvi falar, né? Eu vim conhecer de pegar, folhear e falar assim, isso aqui que é documento da nossa igreja. Eu tinha 18 anos de idade. 18 anos de idade. Eu sei que outros irmãos, em outras situações, em outros lugares, tiveram contato. Por exemplo, a avó do pastor Davi Emerick, lá de Valadares, a avó dele, ela fez profissão de fé, isso 1900 e alguma coisa lá atrás, né? Ela fez a profissão de fé dela, tendo que recitar as 107 perguntas do breve catecismo, né? Porque o missionário, pastor americano, que na época evangelizou aquela região do Alto Caparaó de Minas ali, ele era um reformado confessional. Mas infelizmente, mesmo os que vieram dos Estados Unidos para o Brasil, trabalhar em muitos nossos campos, alguns já não eram confessionais mais, porque eram pastores da PCUSA, da PECUSA, né? Que já estavam perdendo, já depois de várias décadas, em diferentes regiões dos Estados Unidos, estavam perdendo a sua identidade confessional. E o liberalismo estava infiltrando e dominando a denominação. Então, os pastores da minha região lá no Mato Grosso não zelaram e não tinham mais compromisso, pastores presbiterianos norte-americanos. Inclusive, eu acho que não era coisa muito, muito boa não, porque um dos pastores que evangelizou aquela região lá, alguém já ouviu falar de Neemias Mariem? Neemias Mariem, que morreu espírita, inclusive, apóstata, foi um dos cofundadores da IPUB, Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, denominação. Ele era da minha região, pertinho lá da minha cidade. Então, possivelmente, os mesmos missionários que evangelizaram os pais dele, ele também evangelizaram a minha família, né? Então, é um raio de menos de 200 quilômetros. Então, nós temos situações de diferentes níveis de compromisso confessional ou de não compromisso confessional. O que nós estamos experimentando hoje no Brasil é uma redescoberta da fé reformada. É uma redescoberta da nossa confessionalidade. Então, eu estou usando esse argumento para poder amenizar a situação de todos nós aqui. Diz assim, por que nós não temos um entendimento tão detalhado e prático, não é só teórico, mas
prático da teologia do pacto, para que sejamos capazes de transferir isso para os nossos filhos. E isso é algo que eu tenho tentado fazer, e eu não estou dizendo isso com mérito, digo isso com muito temor, para que inclusive Deus me dê graça e eu possa dizer assim para outros irmãos, inclusive assim, irmãos, o caminho é por aqui, eu estou aqui a gente morou muitos anos em Rondônia, né? Então lá a gente chama de picada. Picada não é mordida de cobra não, tá? Picada é quando você vai fazendo no meio da mata, não tem estrada, não tem, é mato, você pega um facão, né? Não sei se chama facão, é terçado, e você vai enfiando a cara no mato e vai cortando e fazendo trilha no meio do mato, assim, ó, o caminho é por aqui. E aí a gente vai fazendo a picada no meio do mato e vai dizendo, ó, o caminho acho que é por aqui. E se eu perder, dá a volta e vamos corrigindo. Mas é uma coisa que nós precisamos descobrir e aprender a como fazer isso no Brasil. E eu tenho percebido algumas necessidades e algumas questões que são práticas para nós. E precisamente, não hoje, mas amanhã, nós vamos trabalhar isso de uma forma mais detalhada. Mas, vamos lá. Segundo motivo, então. Primeiro motivo é, nós não herdamos. A maioria de nós não herdou, nós não herdamos isso de forma tão clara, doutrinariamente, e nós não temos exemplos práticos para seguirmos. Esse é o grande detalhe. Se você falar assim, qual o grande político brasileiro, calvinista, reformado, e que tem uma ética do decálogo clara na vida dele? Pastor, isso não existe, e nem é possível. Bom, enquanto a gente disser para Deus que não é possível, a gente realmente vai viver com essas impossibilidades. Como é que nós vamos... Quantos professores, docentes, acadêmicos, professores universitários você conhece que são realmente, não somente em classe, mas também em produção de artigo literário, livros, estão produzindo academicamente contra, não só assim, não, ele é designer inteligente. Aí a gente tem o Adalto Lourenço, tem o Marcos Eberlin, né? E a gente tem outros vários, né? E, inclusive tem a associação, a Sociedade Criacionista, e tem a Sociedade de Design Inteligente, que foi organizada sob a liderança do Marcos Eberlin, né? E que está agregando aí outros acadêmicos para poder fortalecer o movimento design inteligente. Tá, mas design inteligente é um movimento que inclusive não tem nem identidade confessional. Inclusive, não estou falando mal do design inteligente, isso porque eu acho que a gente tem que apoiar a argumentação. Mas não sei se vocês sabem, o design inteligente necessariamente não precisa nem ser trinitário. Alguns anos atrás, Marcos Eberlin foi convidado para ir, acho que na Turquia, não tenho certeza, dar uma palestra sobre design inteligente na universidade muçulmana. Por quê? Porque eles também querem defender que Allah é também o designer inteligente. Então, fica quase que virando aquele negócio de maçonaria, né? Um grande arquiteto do universo. Desculpa a brincadeira, né? Mas é quase que isso. Então, assim, a questão é, foi alguém inteligente que arquitetou? Quem? Não sei. O design, no momento, a teoria do design inteligente só consegue ir até aí. Mas quantos nós podemos dizer assim, são professores acadêmicos realmente reformados e que vão trabalhar na área de direito? Por exemplo, o direito brasileiro ele é humanista, secularizado, anticristão em muitos aspectos. A parte de artes no Brasil, agora que o pessoal começou a descobrir Hookmaker e falar assim, olha, nós estamos aqui, a arte não precisa de justificativa. Você fala assim, meu pai do céu, então existe neutralidade moral na arte, né? Claro que precisa. Você precisa falar do que é belo, bom e santo, né? Então, a arte ela precisa ter justificativa, sim. Mas aí você tem várias outras áreas que a gente fala assim, como que nós vamos apresentar referenciais? E esse é o meu desafio para os jovens. E a gente que já está passando dos 4.0 alguma coisa, ainda há tempo de fazer um mestrado, fazer um doutorado? Tem, mas a gente não tem mais o fôlego que essa moçada de 20 anos tem.
que está terminando a faculdade, a primeira graduação, ou que já está pensando numa segunda graduação, pensando no mestrado, pensando no doutorado, e que precisa aspirar para trabalhar para a sociedade. Por quê? Porque são esses que vão fomentar a discussão, são esses que vão mostrar que o mandato cultural, ele precisa ser preenchido na sociedade. Nós entregamos para os ímpios o mandato cultural. Essa é a má notícia. Nós entregamos para os ímpios o mandato cultural. Nós não temos. Quando a gente fala assim, quando eu falo assim, a música cristã, não estou falando Sabor de Mel, gente. Né? Eu não estou falando banda não sei o que, gospel. Que aí coloca gospel na frente, né? Que agora virou moda também o gourmet, né? Pastel gourmet. É pastel frito com óleo de 3 dias ali, o negócio está ali ficando marrom depois da fritura. Mas se você colocar pastel gourmet, dobra o valor, né? Mais ou menos assim, né? E gospel é a mesma coisa. É música ruim, é gospel, né? Não, aí não pode falar mal porque é gospel, né? Porque aí é para Deus, consagrou para Deus. Não, mas se nem Deus quer, gente, quebra o princípio regulador do culto, então a gente também pode dizer assim, é ruim, é porcaria. Eu não estou falando de música e cultura de gueto. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que o mandato cultural, ele precisa ter uma cosmovisão cristã. Aí envolve outro aspecto. Nós precisamos entender cosmovisão. Nós precisamos, então, no aspecto cultural, entender todas as áreas. Pastor, mas aí onde entra a questão do ensino do catecismo? O catecismo, ou os catecismos, as confissões, eles contêm toda a epistemologia necessária para a construção do pensamento. O que é epistemologia? A fonte do conhecimento. Mas não é escritura? Sim, é claro que é escritura. Mas nós entendemos que os nossos padrões de fé, as 3 formas de unidade e os padrões de Westminster, eles são a fiel exposição da Sagrada Escritura. Então, eles de forma sistemática, resumida, articulada, precisa, eles resumem e apresentam o ensino da Escritura. Quando nós o tempo todo estamos ensinando para os nossos filhos, por exemplo, a ética dos 10 mandamentos, a prática da lei, as implicações da lei, nós estamos formando o caráter, a personalidade, os valores dele como cristão e como cidadão. Isso faz toda a diferença. Quando nós estamos ensinando eles, por exemplo, o 6º mandamento, não matarás. E aí nós ensinamos e corrigimos eles em várias situações, né? E essa é uma das coisas importantes dentro da correção. Ensiná-los no momento da correção, ensiná-los, e eles têm que ser capazes, obviamente isso vai exigindo maturidade, né? Em eles identificarem quais mandamentos eles quebraram e pelos quais eles serão corrigidos, para que eles possam amar a lei do Senhor e nessa lei meditar de dia e de noite. Então nós precisamos ensinar isso para eles, para formar, porque a formação deles moral vai capacitá-los a atuar em qualquer área. Lá em casa a gente pratica educação doméstica. Agora essa semana, num funeral de uma pessoa lá, uma irmã que é professora, e eu só quero informar que eu sou filho de professora, né? Meus 2 irmãos são professores, eu também sou professor, mas eu não estou exercendo a docência, já tem algum tempo, né? Embora a minha docência é só nível universitário, então tem muita preocupação com primeiras séries iniciais e ensino fundamental. Mas meus irmãos todos são de séries iniciais e ensino fundamental. E lá em casa a gente ensinando educação doméstica, nós temos o privilégio de poder então conversar com eles, educar, informar. E aí conversando com essa irmã nesse funeral, ela olhou para mim e falou assim: pastor, como é que você vai ensinar para os seus filhos a lidar com o problema do pecado na sociedade?
porque eles precisam saber que existe gente egoísta, gente perversa, gente que puxa o tapete, gente que faz isso. Eu falei assim, vou te dar 2 respostas numa só. Primeiro, eu tenho que ensinar eles a lidar com o pecado do coração deles. Acho que essa é a minha primeira preocupação, né? É ensinar meus filhos a lidar, a tratar, a corrigir, a vencer o problema do pecado do coração deles, antes de preocupar com o pecado dos outros, que é o pecado deles. Segundo, eles o tempo todo estão lidando com o pecado dos outros, dos nossos, como pais, parentes, amigos, irmãos em Cristo, conhecidos, gente de tudo quanto é lugar. Então, que é o critério da sociabilidade, né? Eles estão o tempo todo vivendo com esse problema, o tempo todo. Eles sabem tratar pessoas, eles sabem respeitar pessoas, eles sabem negociar, eles sabem ser honestos, eles sabem ser educados, eles sabem argumentar, eles sabem influenciar, eles sabem fazer essas coisas. Estão sendo treinados para isso. E vai chegar o momento, quando eles ensinarem lá para a faixa dos 17, 18 anos, quando eles estiverem preparados para irem para a faculdade, e aí sim, na faculdade, eles vão enfrentar algumas situações que nem os filhos de vocês, nem os meninos que saem do ensino médio estão preparados para enfrentar. E que vão cair lá naquele negócio, vão ter professor lá, bons e maus, fazendo desde a construção da vida acadêmica do aluno, ou fazendo terrorismo e inferno na vida dele. E ele vai ter que saber se portar na relação com esse camarada. Bom, então não é dificuldade sim, mas ele vai ter que ter uma ética. E esse é o grande problema que nós estamos vivendo hoje. Ética. O problema nosso hoje é uma crise ética. E isso afeta a igreja. Né? Como pastor da Igreja Cristã do Brasil, eu falo assim, a Igreja Cristã do Brasil não tem problema doutrinário. A nossa doutrina é muito clara. Nós somos subscritores integrais dos padrões de Westminster. Nosso problema é ético. De homens que juram e têm reserva mental. De homens que juram e são desonestos. De homens que juram e não têm um pingo de vermelhidão no rosto. Como Daniel fala no capítulo 9, né? A nós cabe o corar de vergonha. Não corre nada o rosto. Faz o errado, divulga o errado e ainda critica quem faz o certo. O problema é ético, o problema não é doutrinário. Os padrões estão muito certos. Então, se nós falharmos no ensino desse aspecto ético para os nossos filhos, e aí como que nós vamos ensinar a ética? A partir da doutrina. Quem é Deus? Ele é o Criador dos céus e da terra. O que mais Deus criou? Criou a mim. Por que Deus me criou? Para adorá-lo e obedecê-lo e amá-lo. Aí você tem as perguntas do chamado catecismo infantil. Aí depois, se você quiser usar, use o catecismo de Heidelberg, ou use o breve catecismo, ou use o catecismo de Pierre Viret, que foi escrito para criança também, e que foi colega de Calvino, muito amigo de Calvino, quando ele esteve em Estrasburgo, e depois que Calvino volta em 41 para Genebra, Pierre Viret vem com ele e se torna um dos pastores em Genebra e escreveu um catecismo para criança que está em português, publicado pela editora Monergismo, muito bom por sinal, muito claro. Então nós precisamos ensinar. Vamos lá. Então, primeiro motivo, então, nós não temos uma herança nem referencial, ou melhor, nós não recebemos essa herança, né, lá atrás. Alguns de nós, como eu disse, já o conheceu de forma em tempo adulto. Nós não temos grandes referenciais. Nós não temos. E isso é algo para nós lamentarmos e chorarmos e pedir a Deus, Senhor, faça dentre nós aqui, homens e mulheres, dentre esses garotos, desses jovens e de outras igrejas mais que são fiéis, referenciais, não só da boa teologia reformada, mas referenciais do mandato cultural. Nós precisamos ter mais gente como Estênio, né? Pastor Estênio Márcios, né? Nós precisamos ter gente que faz boa música, Projeto Sola, para a moçada que gosta de uma música, né,
Até dá para cantar na igreja também, tem lá o Colossenses 1, é fantástico a música. Então assim, nós precisamos de ter, mas olha só, nós não podemos pensar em fazer música só para a igreja. Esse é o detalhe. Nós precisamos ter músicos que também fazem música para toda e qualquer situação. Esse é o detalhe. Nós precisamos ter escritores. E permita-me fazer uma observação. Até usei esse exemplo ontem lá, né? Eu dei aula de artes numa escola. Falei que eu não sou professor de criança, mas eu tive a experiência em 2016 de dar aula do 6º ao 9º ano, a matéria de artes, numa escola particular lá em Porto Velho. Eu resolvi ser professor voluntário de uma escola particular, e aí a diretora me deu a matéria de artes para ensinar. Aí eu ensinei artes a partir de uma cosmovisão cristã. Foi uma experiência muito boa, muito interessante e em alguns momentos muito dolorosa também, sabe? Tem uma turma que realmente, se não converter, eu acho que tem pacto com o diabo, não tem outra explicação. Sabe? Bom, mas a graça de Deus foi muito proveitosa ali para alguns daqueles adolescentes lá, né? Bom, aí o que aconteceu? E é interessante porque eu tive a experiência de, durante um ano, eu sempre gostei de artes, ler sobre artes, estudar um pouquinho sobre artes, e aí eu tive um ano que eu tive assim, agora eu tenho que pegar um manual, comprei livros de artes, história da arte, usei o material a escola adotava o material do Mackenzie, didático do Mackenzie, do 6º ao 9º ano, e aí deu para dar uma olhada. Uma das coisas que é interessante você observar é que às vezes nós pensamos assim, existe arte cristã, então eu preciso fazer arte cristã, é arte barroca, né? Onde você tem lá o Aleijadinho, na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, tem os profetas, tem lá as estátuas lá. Ou você tem arte cristã ainda, porque a gente, por exemplo, hoje nós somos no shopping, Caruaru Shopping, e tinha lá vários estandes num corredor, e sobre arte, né? Sobre artesanato, né? E etc. Mas a maioria era idólatra. A maioria que estava ali era idolatria, né? Era santinho, era imagem, era crucifixo, era virgem, não sei das quantas, era o padrinho Cícero, era alguém que estava lá. Quando a gente pensa em arte cristã, as pessoas pensam nesse tipo de coisa. Quando a gente pensa em arte cristã música, a gente pensa em música de igreja. Quando a gente pensa em arte cristã pintura, tem que ter um motivo. O motivo é o tema, né? Um tema bíblico, né? E assim por diante. Não. Quando nós estamos falando de uma cosmovisão cristã, e aí o mandato cultural, nós estamos falando de qualidade, em que há alguns princípios norteadores que são valores bíblicos. Verdade, beleza, né? E bondade. Então, a arte cristã ela precisa ter o belo, né? O que é santo e aquilo que reflete a verdade. Esses 3 critérios. Quando você olha a arte secular ela nega ou ela distorce esses 3 critérios. Isso que é interessante. A verdade sempre é relativa, o belo sempre é subjetivo, né? E o bom não existe. Aí você tem o desespero, que é a negação do bom. Você tem esqueci aquele Salvador Dalí, com a distorção da realidade. E você tem o bom, falei o grito, falei, né? O grito em que você tem o desespero. Ou pintura de um, eu estou tentando lembrar não, de um pintor que ele pintou a si mesmo cometendo suicídio. Van Gogh, né? Aí você fala assim, então a questão não tem a ver com a técnica. A questão não é só o motivo em si, o tema da pintura. Você tem, de fato, a negação ou a reafirmação desses 3 princípios. Toda a arte cristã, ela trabalha com afirmação clara, inequívoca, bíblica desses 3 princípios. Deixa eu dar um outro exemplo.
A Capela Sistina, que foi pintada por Michelangelo, né? Quando você chega lá ou você não precisa ir lá, né? Quando você entra no Google Maps ou qualquer outro recurso visual de pintura e arte, história da arte, você tem Michelangelo fazendo toda a pintura e todos os motivos, todos os temas das pinturas dele, todas, especialmente na Capela Sistina, todas foram religiosas, cristãs. Criação, crucificação, a paixão de Cristo, o contato, o toque, né? O dedo de Deus, o dedo do homem, sabe? Mas se você olhar a expressão da realidade, o conceito de belo, de bom e de verdade em Michelangelo, os três critérios da arte em Michelangelo são pagãos. O belo para ele é o homem. Você pega a escultura Davi, você não tem como olhar e falar assim, meu pai do céu, isso aqui, inclusive, acentua a erotização. É uma escultura que deveria ser proibida para menor de 18 anos. Crente não deveria nem gastar tempo olhando um negócio desse, porque a moça vai ficar poluindo a mente dela, olhando para a estátua de Davi. O Moisés, que é um senhor com uma barbona assim, 2 chifrinhos, já percebeu que ele tem 2 chifrinhos, né? Não é porque ele teve infelicidade com a dona Zípora, não, tá? Ali é porque a ideia de chifre tem a ideia de ver com poder, tá? Ter córneos era a ideia de poder. Então, o Michelangelo colocou 2 chifres no Moisés para dizer que ele era alguém de poder. Mas você olha para ele, você vê um homem que ele é erotizado. A visualização, a ideia de belo é um belo erotizado. O físico é valorizado além da mensagem. Inclusive, a visualização do físico anula, obscurece a ideia de quem ele era e a importância na história da redenção, porque a pessoa fica olhando assim, que beleza, que definição, que lembra mais um Zeus do que realmente um herói bíblico. Então, observe bem, quando nós estamos falando de arte cristã e a diferença da arte pagã, então você tem Michelangelo, que embora ele viveu num período em que ele era, entre aspas, obrigado pela demanda a produzir arte cristã, mas a cosmovisão e o trabalho dele refletiu o quê? Paganismo. Embora ele trabalhasse com temas bíblicos. Eu não sei se vocês sabem, eu não sou especialista em música, então eu só posso citar ou mencionar o fato, mas sem entrar em muito detalhe, porque mas como é que é isso? Eu não sei, né? Você vai pedir para que eu cite as notas musicais, eu nem sei, né? Mas a diferença de música clássica e música profana, dentro da música clássica cristã e a música clássica profana, é a sequência de notas. Sabiam disso, né? A gente fala assim, toda música clássica é boa para a gente ouvir, né? Alguém já ouviu Carmina Burana? Pastor, não sei nem quem é Carmina Burana. Depois você pega lá no Google ou vai no YouTube e escreve lá Carmina Burana. Carmina Burana, se não me falha a memória, é uma música que trata especificamente de um banquete grego, de um banquete em que as pessoas estavam celebrando uma festa, e nessas festas se discutia política, se discutiam relações, fazia-se contrato, e naquele momento inclusive havia por vezes orgias, e havia inclusive um vomitódromo. É isso mesmo. O próprio livro O Banquete de Platão, ele tem esse momento. Você tem lá a discussão do Teteto, e outros dois camaradas, eles vão interagindo entre eles, a discussão, daí a pouco alguém fala assim, preciso sair. E ele sai e vai no vomitódromo. Porque as festas e esses banquetes, eles eram regados a muita comida, a muita gula, a muita luxúria, a muita desordem moral. E detalhe, eles estavam ali discutindo e conversando sobre política, e são os grandes tratados de referência da política, da teologia, da filosofia política dos gregos. Então, observe bem, é esse tipo de nível moral que
ímpios, eles tratam o mandato cultural que nós estamos abandonando, que Deus nos mandou dentro da teologia do pacto e estamos entregando para eles. Então nós precisamos de fato de homens, de mulheres que se levantem, que estudem, que pensem além da igreja local, que pensem em falar assim, eu vou seguir um compromisso de estudar, de ler, de escrever, de argumentar, eu vou fazer um mestrado, vou pensar em fazer um doutorado, vou pensar em seguir como professor, quer seja de uma faculdade particular ou quer seja de uma estatal, né, podendo passar no concurso ou conseguir uma contratação, e eu vou poder ajudar. Ou eu vou ser alguém que vai estudar o assunto e eu vou reunir os adolescentes, os jovens na igreja para a gente discutir esse assunto. Eu não vou jogar mais um peso para o pastor. Pastor, você tem que estudar sobre cosmovisão. Aí o pastor tem aconselhamento, tem visitação, tem algumas questões de concílios para resolver, tem textos para se traduzir, tem um monte de coisa. Aí ele tem que ainda preparar um curso. Alguns pastores são doidos e fazem esse tipo de coisa, né? E sobrecarregam, se arrebenta. Eles às vezes esquecem que tem família também, né? Ainda tem a família dele, tem a igreja local para ele cuidar, para visitar, para discipular, para preparar o sermão, para fazer um monte de coisa. E aí nós precisamos de ter irmãos da igreja que se dedicam sobre o cuidado e a orientação dos seus pastores, que são os responsáveis da palavra, do ensino da igreja, para que eles possam auxiliar no ensino sobre essas coisas. Algum tempo atrás eu preparei um curso de cosmovisão, plano de aula de cosmovisão. Esse material está parado, eu não atualizei, já tem uns 3, 4 anos que ele está parado, desde 2016 eu não atualizo ele mais, então já vai para 4 anos, né? Ele está parado, que eu não aplico esse curso. Pretendo voltar a aplicar ele lá em Teófilo Otoni, mas ainda não tive oportunidade, né, diante de tantas tarefas de quem acabou de chegar na igreja e está envolvido com outros compromissos também. Mas se você tiver interesse de estudar esse assunto, vai no Google, escreve Curso Cosmovisão Cristã Tocacheque. Tem lá o plano de curso todo completo, com temas, subtema das aulas, bibliografia recomendada. E aí lembrem, o que foi publicado de 2016 para cá das editoras não está lá, porque não está atualizado. Mas o que tem publicado aí para trás está lá e pode ser útil para você preparar. Isso é mandato cultural. E mandato social, pastor? Aí agora entra a questão de relação, casamento, família, ambiente de trabalho, ambiente de igreja e as relações sociais. E o nosso querido Johannes Althusius, no livro Política dele, chama de simbiose, que é um conceito muito interessante para nós falarmos de como todas as esferas se relacionam e, resumindo em outras palavras, tudo tem a ver com tudo. Então, o modo como nós ensinamos nossos filhos, o modo como nós doutrinamos eles, isso causa um impacto em toda a sociedade. Nós vamos encerrar agora, nosso tempo já está acabando, então não vou nem entrar nesse mandato social. Amanhã nós vamos afunilar um pouco mais e mostrar como que o uso dos catecismos, eles são importantes para esse processo todo. Que Deus nos abençoe. Então os irmãos começam a perguntar assim, então a gente estuda o catecismo de Heidelberg, né? Não é só para poder entender como que a igreja reformada do Brasil crê, não. Você estuda o catecismo de Heidelberg para você entender como você deve se relacionar, como que você deve ser crente na sociedade, como que você deve ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, que tipo de linguajar você usa, que tipo de postura você tem, que tipo de conduta você leva, que qualidade de testemunho você estabelece nas suas relações. Isso preenche todas as esferas da nossa vida. E como eu disse,
Os nossos padrões de fé, eles são epistemologicamente riquíssimos, como fonte do conhecimento, como premissa básica para aplicação em todas as esferas da vida, em todas as áreas da vida, eles são aplicáveis, eles são fantásticos. E é isso que a gente precisa aprender. Não é apenas aprender a declaração, a formulação doutrinária, mas entender e fazer a transição para a prática. Fazendo isso, o segundo desafio é: como que eu vou agora ensinar os meus filhos? E não precisa ser primeiro isso para depois daquilo. Pode ser simultaneamente eu vou ensinar os meus filhos, e como que eu vou ensiná-los a serem crentes melhores do que eu, como que eles vão poder amar Cristo mais do que eu, e como que eles poderão cometer menos erros que eu cometi. Isso faz uma diferença muito grande. Então nós estamos começando a experimentar no Brasil a redescoberta da confessionalidade. Mas se nós não entendermos que a aplicação dessa confessionalidade, ela preenche todas as esferas da vida, nós vamos pensar que nós estamos brigando apenas por documentos antigos da igreja. E as pessoas não vão valorizar. Vamos encerrar, vamos orar então. Deus amado, nós agradecemos. Nós temos tanta coisa, Pai, para aprender. Nós temos tanta coisa para estudar, tanta coisa para descobrir. Nós precisamos, ó Deus, em tantas áreas da nossa vida, de tantas formas diferentes, com tanta gente. Nós temos uma urgência, uma demanda, ó Deus, que vai além das nossas forças e da nossa capacidade, inclusive, de produção. Mas essa obra é do Senhor. A igreja é do Senhor. Nós cantamos agora há pouco que este mundo é do meu Pai. Ele pertence a Ti. Nós somos instrumentos nas mãos do Redentor. Nós pedimos ao Deus amado que o Senhor primeiramente nos abençoe, pensando não em salvar o mundo, mas em ensinar os nossos filhos a andar na presença do Senhor. Em cuidar, ó Deus, para que a nossa casa seja construída sobre a rocha, de forma sólida, estável, firme, inabalável, e possamos usufruir, ó Deus, dos benefícios desta sã doutrina, que é chamada de teologia do pacto. Abençoa-nos, ó Deus amado, abençoa-nos para que não somente entendamos, mas tenhamos prazer nesse assunto, e que esse prazer contagie os nossos filhos, e que, ó Deus, esse prazer nos mova à prática e à obediência do Senhor, para que, ó Deus, possamos de dia e de noite meditar na Tua lei, possamos, ó Deus, guardá-la no nosso coração para não pecar contra Ti, possamos, ó Deus, entender que ela torna sábio os simples, porque, ó Deus, a lei do Senhor, ela é poderosa. Abençoa-nos, dá-nos, ó Deus, um retorno para o lugar onde estamos, os nossos lares ou para o nosso descanso, para que possamos nos preparar para o dia de amanhã. E amanhã à noite voltarmos para continuarmos, ó Deus, a conversar sobre esses assuntos e a partir deles crescermos um pouco mais. Abençoa-nos, no nome santo do nosso Salvador Jesus, é que oramos. Amém.